It seems like every few years, there's more and more video game franchises getting abandoned, and that really sucks. For every annual Call of Duty or Pokemon getting new stuff all the time, you've got something like F-Zero or Castlevania just sitting around doing nothing, locked away in that Indiana Jones vault just kinda waiting for the call. Where's Mega Man X? I have no idea, but his last original title was in 2005. Yeah, I know. Now we've all got our faves. Growing up, certain game series stood out as being these huge deals that as a kid, you totally expect to keep going long after you turn into dust. Surely, I'm not the only person who thought SSX and snowboarding games would be super rad and cool forever. That last one was pretty underrated too. EA, get back on it. It's been 11 years. There's plenty of reasons for franchises to get dropped or become abandoned, and the number one is usually demand. Easy peasy, the thing don't make money, it don't need to exist, which is a really dumb way of thinking. But as we've learned with countless other games over the last 30, 40 years, quality doesn't always equal sales. But with games, sometimes they'll disappear for really mundane or boring reasons. Like Chrono. Square Enix loved their sequels, and I can't believe that Chrono Trigger is just vibing in the waiting room with its terrible PC port. I'm all for originality, new IPs, and fresh ideas, but sometimes you want to check in on what an old friend's doing. Although that's not always a great idea. Maybe some other time. Hope to see you again soon. It turns out that the list of gaming series, both obscure and beloved, that haven't gotten a brand new release in the last 10 years or so is staggering. So I thought, hey, what if we take a look at franchises that haven't gotten love in a while through the lens of their latest release? As in ActRaiser 2, Syndicate reboot, The Third Birthday. Whether it's good or bad, the last and latest in franchises that have basically gone missing. So pull out those old Jinko jeans. It's time to feel ancient. So yo, it's Austin, and consider this my official petition to bring back Rocket Knight Adventures. It's not like Konami's doing anything with them, and my boy could use some love. We've all got a favorite video game franchise that's gone the way of the dodo. I'm talking like 6 or more years without any news. So, what's yours? I'm not gonna sit here and bore y'all with talk about like 100 different JRPGs from the era, but I sure do miss me some Breath of Fire. What I'm gonna be doing today is taking a look at a list of carefully curated video game franchises that are at this point abandoned, and specifically looking at them through the lens of the final release that they had. Be it terrible sales, the game being a stick in the mud. Olá, boa noite. Espero que esteja tudo bem convosco. Vídeo. Or developers just wanting to move on, there's plenty to talk about. But before we get started, I got to thank today's sponsor, Empires and Puzzles. Match 3 RPG. Thanks so much to Empires and Puzzles for sponsoring the game IPs. Naughty Dog moving away from cartoony platformers, and Rareware doing the exact same thing. Then you have a company like Sega, who's been running at Sonic speed the entire time, but I'm not talking about Sonic, I'm talking about everything else. I sure do love me some Sega, although it seems like they've forgotten about the breadth of unused franchises at their disposal. When Sega were in the console business, they needed exclusives to sell systems, and boy howdy did we get them. If you were a Genesis, Saturn, or Dreamcast owner, you had no shortage of fun games to play. But it also seems like Sega loved making a brand. Hello. Oh man, como é que era? Este era o Fighting Vipers, não era? Eu adorava esta merda. New franchise, put out 2 titles and then promptly forget Tá aqui, Fighting Vipers. Bro. About it. For example, Bug 2, Clockwork Knight 1 and 2, Seaman 1 and 2. Yeah, there's a second Seaman. And none of those compared to the tragedy of this world only getting 2 Jet Set radios. Both, I guess, Grind and Future were fantastic titles in their era, and it's crazy that Sega's not done anything with it. But we're going back a bit further to the 80s, all the way to one of Sega's very first IPs. Before Streets of Rage, heck, even Sonic the Hedgehog, we had Shinobi. These old classic arcade titles were simple. You are Mr. Joe Musashi, ninja extraordinaire. Go to the right and do ninja stuff. Shinobi's one of those franchises that seems to be forgotten about when compared against Nice name. just Sega's greats, but also Ninja Gaiden, which was extremely popular around the same time. If there's one of these you need to sink your teeth into, it's Shinobi 3 Return of the Ninja Master. It is peak 16-bit action platforming. It's got a fantastic visual style, the Genesis soundtrack thump is alive and well, and to be honest, any game with a jump kick is a solid one to me. After that, there'd be one 3D title and a spin-off on the PlayStation 2, Shinobi and Nightshade, which are 2 hard-as-nails beat-em-ups that aren't afraid to kick your butt. These were
filled with cool combo potentials and impressive bosses, but again, kind of fell short to the beefiness known as Ninja Gaiden. It's history repeating itself. After Nightshade, there'd be a large gap in Shinobi-related releases until 2011, where we'd get simply Shinobi. Headed by Kryptonite Games and not an internal Sega developer, Shinobi 3D was a very early 3DS title, one that was delayed initially. Comigo estás a aprender que existem videojogos, ok? Benfica ganhou? Benfica. Está aqui. 3-0, carago. Ok, Shinobi da 3DS. Nem sabia que existia. Lackluster 3DS sales. Ah, parece que não existe. Yeah, remember when this thing was such a bummer they had to introduce the Ambassador program? Well, Shinobi 3D would come out in November of 2011. Hey, o Ambassador Program foi porque a 3DS foi released a custar 300 euros e passado menos de um ano baixou para 200 euros. E quem comprou a 300, eles deram-nos o Ambassador Program. And hit Genji? Não conheço. Genji, Oliver, eles são os maiores. Oliver, Genji. Sou capaz de ter visto a capa disto. Eu joguei foi o Onimusha. Ganda Onimusha, maninho Manolas, pá. Famitsu. Eu gostava do Tencho. to help that reputation much, Era grande which cena. is a shame because there's some interesting stuff here. Taking inspiration from the PS2 reboots and not the originals, this game is hard. Weirdly, it's all about points. Hit someone, points. Parry an attack, points. Do big combo, Cool. get big points. Plastered all over the bottom screen. Now, the original Shinobis had your classic point systems, but this thing ramped that up to 11. Especially considering if you take one lick of damage, you're losing them too. And Jesus. everything wants you to die. Shinobi makes you very aware that you're getting your butt handed to you, which makes sense considering this thing's only a few hours long. Shinobi had a pretty lackluster reputation where a majority of the reviews mostly dinged it for being over-the-top difficult and unforgiving, Damn. which I don't By the necessarily... way, comi melancia e está-me a saber mesmo bem na barriga. A minha barriga está tipo, epá, obrigado por teres comido essa melancia. E eu gosto quando o corpo... É raro acontecer, mas eu gosto quando o corpo fala contigo dessa maneira. Tipo, olha, obrigado. think is fair, but it also doesn't do too much to stand out. Besides, you know, having a level take place on top of an afterburner plane mid-flight, which might be one of the coolest levels in any game ever. But unfortunately, this will be the last we'd see of Joe Musashi, at least in an original game. I just hope What? that his last appearance isn't in Sonic and All-Stars Racing Transform, which is Eu cool, gosto tanto but desse jogo. actually, technically, it would probably be Sega Heroes. Sega, don't let my boy down. The thing is, despite being abandoned as a Sega franchise for well over 12 years at this Heroes. point, I can actually see Shinobi clawing its way back. It's such an easy concept to reimagine. True. And there's always going to be a demand for cool ninjas doing cool ninja things. What I can't imagine is Sega holding a huge press conference for hundreds of thousands of people on the internet and sitting everyone down and being like, okay, you've all asked for it. Então, peraí. A new Echo the Dolphin. Sega sure has published some weird stuff. There's a video. lot of games from the 90s from all publishers, really, that are just a sign of the times. Like, I look at Toe Jam and Earl, arguably a much stranger experience, and think, oh yeah, that's totally normal. But in my 33 years of living, I'm not really sure what they wanted to do with Echo the Dolphin, especially because it ended up getting 5 different titles in less than a decade. I'd say Echo was peak Sega weirdness, but it wasn't technically made by them. Created Eu gostava muito de jogar esse jogo. Era da Eidos. by Appaloosa Interactive, Ah, pensava que era then Eidos. Trade International, Echo the Dolphin was originally a big deal. It's the brainchild of Ed Escola na PS3. Annunziata, who spearheaded all the classic releases. Echo the Dolphin, The Tide of Times, Echo Jr., and The Great Ocean Treasure Hunt. Okay, maybe Eu pensava que era Eidos. No Echo the Dolphin. Acho que é com 10 Cs. É com 0 Cs. O que a puta da Peidos fez? Legacy of Pain? Legacy of Pain era cool.
Shell Shock. Tomb Raider. Oh, ok. Ok. Still to this day yet to meet anyone who had a Sega Pico. Hitman. The first two titles are peak as Tomb Raider. very simple yet also very difficult. Echo wasn't afraid to not tell you sério? the dang Pois thing é. on what you needed to do. Tá certo, Deus Ex. When you're fighting against the creatures of the deep and the need to breathe, it kicks your butt. That was by design to fight against kids in their rentals, by the way, but Porquê que um golfinho tem que respirar? Ed decided to up the ante a bit and have the entire thing go from yay, fun happy dolphin game to terrifying deep space alien horror with the fate of the planet at stake. Esta música é Zelda, acho que é Link's Awakening? Não. É Zelda, tenho certeza. We're brave enough to get far as a kid. Mamíferos. We're probably Estava a pensar nisso, mas depois pensei, ok. hard. So, yay, Mas Echo sim, é verdade. Jr., shoot forward to the turn of the century, the year 2000, and we're entering the 3D realm. Sonic Sega's Dreamcast might have had a strong Heroes. start, and I may love it so, but it was on a sharp decline. Appaloosa, now without Annunziata, would put out a title that was, at the time, very impressive. Echo the Dolphin, Defender of the Future. Wow, what a name. Swinging in as hard as Sonic Adventure, it may not have had as much pizzazz as Jet Set Radio or Jet Set played as much as Radio, Phantasy Star Radio, Online, Radio. But it's also one of the Dreamcast's most unique releases. One with a magazine ad campaign letting you know you'll need a reliable blowhole. Very good. Defender of the Future might be one of the best examples of a video game translating into 3D. It literally feels like they swung the camera and unveiled a whole new world. There's not many examples of that Wow. working. In this reboot, you play as, well, Echo, running around and doing dolphin things, like swimming, doing flips, killing sharks, getting crazy power-ups, becoming fully armored, traveling through time, and killing a giant alien monster from the inside, all while looking at loading screens that look like they could have been a Creed album's cover art. Oh yeah, don't forget about that one part where Echo turns into a spaceship and That's kinda starts funny. shooting lasers at aliens. This thing's wild. Defender of the Future is actually a pretty decent game, and I'm playing the PlayStation 2 version because it's got a couple of important enhancements. Number 1, Dolphin Echolocation GPS. When I said the original was a perfect translation, I meant the frustrations as well. Echo is a difficult series that likes to be True. incredibly vague on where you're supposed to go and what you're supposed to do, so I had to That play is this true. Eu lembro-me disso quando era miúdo. Lembro-me de ir a lojas de jogos, jogar jogos aleatórios e muitas vezes estava lá o Echo da Dolphin na Mega Drive. with a strategy guide to make sure I got through at a decent pace. Thankfully on this port, you Eu can just gostava, press é o the jogo do left stick golfinho, and que fixe, Echo mas eu will acho, let his eu acho que se tivesse tido o jogo em casa, meu Deus, eu não sei se. Eu não sei. knows on where to go next. There's a Mas eu nunca lot tive to no Mega like Drive. here, and it was even gonna get a sequel, but the Dreamcast was already on the way out the door, so sadly, this got canceled. Though there is a prototype floating around on the web, which basically feels like more of the same. Echo is a really weird thing to exist. Tonally, it feels like it's trying to be really grand with high sci-fi concepts and massive narrative stakes, but if you just look at it, it's hard to take seriously. Man, o teu irmão foi dos raros. Que foi duped. Ultra caro e morreu logo a console, incrível. It's definitely a thing you wouldn't see Um amigo meu teve foi buscar uma Sega Saturn e passado menos de um mês trocou por uma PlayStation. trying to do anything with in 2023. Unless it's an April Fool's joke. Echo Water Wars 2. A game so good, we didn't even need a first one. I kind of want to see this. Consoles and big publishers are fun and all, but what about ye old PC gaming? The mouse and keyboard offer a totally different style of interfacing with games that have led to entire franchises being absent from consoles. I mean, they tried with StarCraft 64. They sure tried. Speaking of real-time strategy games, where's Command & Conquer? It should be considered True. a felony to have the rights to Command & Conquer and Onde é not que do anda anything isto? with it. Não Westwood anda. Studios' Command & Conquer was one of the premier PC series back in the 90s and mid-2000s. Be it the original, Red Alerts 1 and 2, or Tiberian Sun, these campy real-time strategy games were up there with StarCraft and Age of Empires. It had this charming hamminess that was thrown into the next dimension with FMV cutscenes. Mano, You gotta love Tim as Curry. cutscenes eram incríveis. E Tim Curry, obrigado.
Obrigado por existir, Tim Curry. The problem is, at a certain point after Westwood Studios was merged into Electronic Arts, they had absolutely no idea what to do with the series. They released a few on console, which was just not an ideal way to play this, but eventually made a proper Command & Conquer 4 subtitled Tiberian Twilight. And this thing was not good. EA was so focused on making this an esport that they forgot what Command & Conquer was supposed to be. It turned the strategic base building and unit handling into a King of the Hill styled class-based Zerg rush, and it's just unidentifiable to the originals. Then it also had that dreaded DRM on top of things, making it online only, and in a series that's had great single-player content, that's a no-no. Let's not. There's technically been a few Command & Conquer titles over the last few years. You had the originals remastered in 2020 and a pair of forgettable mobile and browser games, but I'm not gonna count them. Frankly, some would say that ever since Westwood dissolved, that EA's never been able to truly innovate on or pull off Command & Conquer, and I'm probably in that boat. Also, Tiberian Sun's got a dope soundtrack. Played this thing for hours. When it comes to PC, it's not just Command & Conquer though. Other weirdly missing franchises include Tribes, Quake, and Unreal of all things. Damn. Tribes Ascend is technically shut down. Epic is delisting just about every Unreal title with no new one since 2014, and Quake is, well, Quake's got Quake Champions. It's a decent hero shooter version of Quake that will definitely satisfy that old Twitch shooter craving, but id Software's once premier flagship first-person shooter seems to have been put to the side in favor of Doom. It's pretty wild that the last actual retail Quake release was in 2007 with Enemy Territory Quake Wars, and that wasn't even id. Same with Quake 4, which was developed by Raven Software. And well, that actually brings us to our next titles, Hexen and Heretic. Io mano onde andou Hexen? Io chavalo. Clones on this channel, and one of the earliest examples of that being used is with Doom, the Doom clone. After that thing's wild homegrown garage studio success, everyone wanted to make themselves a Doom clone. I'm sure everyone knows Duke Nukem 3D and maybe even Star Wars Dark Forces, but you may not know Heretic. But you should, considering they were the only ones with a giant "from the publisher of Doom" on the cover. After Doom became a major self-publishing success story, id very briefly decided they were going to try out the publishing thing themselves, and the only 3 titles they released were in the Heretic franchise. There's Heretic, Hexen Beyond Heretic, and Hexen 2. While some of these may visually look very much like Doom, the series was all about swords and sorcery, and had you picking a class and casting spells at 2D demon sprites. The different classes offer different gameplay styles, making it feel unique each time, and it was just a very solid one of these. Unfortunately, I never got to play it because when it came out, I was 4 and very sheltered, but if you get a chance to play one of these, they're great. Hexen actually came out on consoles, which... Também deves ter gostado do Doom. Eu adorava o Doom e o Doom 2 quando era miúdo. Fortunately, also meant a large amount of new players only got to see it through lackluster ports. The reviews were not kind. Oh no. This isn't right. These 3 games are pretty well regarded, however, I think there's one more in the series that is often forgotten about. One that their new publisher refuses to port. In 1997, Raven Software was picked up by Activision, where they go on to make a ton of amazing games like X-Men Legends and Star Wars Jedi Academy. And they go on to get one last entry in the Heretic Hexen saga, simply called Heretic 2. Yeah, sticking with the ridiculous naming consistency. Heretic 2 is a bit of a black sheep. What the fuck? It said bye-bye to the first-person perspective and decided it was going to channel Tomb Raider. No more. Sticking with the swords and boards, you play as the main character from the first Heretic, making his way back from banishment, only to find out that you and everyone you know is infected with a deadly plague. Typical British stuff. All of this topped off with radical CG cutscenes. It's good to know that Raven's cinematics were almost on par with the Scorpion King. After tinkering around for like 3 hours, I was finally able to get this to work. Oh my god, who the fuck is this guy? After tinkering around for like 3 hours, I was finally able to get... What the? Parece o Capitão... o Doctor Strange, meu. É o Doctor Strange. This to work on my machine by using a console command to skip the initial cutscene loads. Took a while to get this set up. Considering Activision won't port this, I had to use a good old reliable abandoned estou a vomitar a melancia que eu disse que me correu bem. What I got was a pleasant surprise. Heretic 2 is a very unique game that goes in a pretty different direction than its predecessors. Being a third-person action game really changes a lot about its pacing and speed. Heretic takes the platforming up a notch and lets you get a melee range with your staff.
There's also the Hell Staff, aka what if we make the concept of hell into a machine gun? This thing's fun. Though it's hard to aim because there's no cursor. Heretic 2 isn't perfect. It's got a lot of weird design choices in the levels and the visual variety isn't amazing, but I think it does a decent job of being a sequel to a formula that was a little overdone in the late 90s. It actually did pretty well in the reviews too, so clearly there was a demand for something that fell firmly in between Doom and Tomb Raider. I guess Activision didn't feel the same though, because immediately after this and the controversial Soldier of Fortune, Raven became one of their go-to studios for licensed games, which to be fair is an extremely good record. This would unfortunately be the end of Heretic, Hexen, and the Serpent Riders trilogy, as these 4 titles are just sitting around doing a whole lot of nothing. Heretic 2 remains unported, but... Mas espera aí, para esta altura não podemos então, se eles não fazem nada com aquilo, não quer dizer que eu posso fazer um Hexen game? Quero fazer. I think there's a lot of potential here for a new, fresh entry in this sword and board style of shooter. I think we see a lot of that in Doom Eternal going in that direction, but I hope that one day I get to boot up a Heretic 3. It's just too bad the whole series has its rights held up between id Software, Activision, and Raven, meaning the only way we'll probably see a new one of these. Eu estava a jogar no portátil quando o PC estava para arranjar. Mas depois o PC voltou, nunca mais joguei nada no portátil. Is if that Microsoft merger goes through, and that's not a great sentence. You know what the I'm saying? You know what has virtually nothing in common with Heretic? Nintendo. Well, minus Hexen 64, don't worry about that. But tonally, even genre-ly, Nintendo's not really one for those brutal, gory first-person shooters. They are, however, fans of making kick-ass video game franchises that fail to sell 10 million copies and then leaving them in the dirt forever. Those just also happen to be some of my all-time favorites too, like F-Zero. We mentioned it earlier, Coitado but F-Zero. for real, what's Nintendo doing with F-Zero? Nothing. I don't know if it's because they want to only have a single racing franchise with Mario Kart, but I've always felt that the high speed and intensity of F-Zero was about as good as it got. I am a sucker for futuristic racers. I love big dumb anime dudes, and when you put that together with a killer soundtrack, you've got me for life. It's one of those rare series where you can pick any of them up and have yourself a baller time. Though if we were just picking one, it's GX. Easy. Nintendo handed the reins over to Sega, say hi again, and they absolutely crushed it, giving us a top 5 GameCube title, my personal favorite arcade racer of all time, and bringing me back over and over. They just, you know, made this thing brutally hard, with some of the challenges launching the difficulty curve into the stratosphere at however fast that is. Contrary to what some people might think, this actually wasn't super entry. In 2003, o da GameCube é para super pros. Get GP Legend as a tie-in to the anime. Yeah, the one where Captain Falcon does a Falcon Punch so hard it sends shockwaves through the entire galaxy. Oh yeah, I should watch this. And that got a sequel, which would be the final entry in the famous Falcon future racing Punch! franchise, 2004's F-Zero Climax. A Japanese exclusive, a little more expansion pack than a feature game. Climax is Mode 7 F-Zero gameplay perfected. It's challenging, it's got a killer visual look, and has everything that an F-Zero needs. There's also a create a track mode and the ability to play with friends via link. Isso não sabia, isso é muito fixe. Ganda Game Boy Advance, sim senhor. The highs that Sega's GX did, but that's not really a fair comparison. I just think that it's absolutely crazy that this released nearly 20 years ago. Almost 20 years with no new humanoid versions of anthropomorphic Nintendo characters. That is a huge shame. Including spin-offs, I don't know how we got 3 Splatoons, 8 Animal Crossings, 14 Fire Emblems, and close to 60 different Pokemon titles between Climax and now, but the answer is probably in the sales figures. There were apparently discussions on bringing a new F-Zero to the Wii U sometime in the mid-2010s, though I'm just thinking that modern Nintendo isn't too hot on making something challenging with a lot of barriers of entry. Yep, straight up, F-Zero is too freaking good to be absent for this long and without any ports of GX. What are we doing here, guys? That's probably my most obvious choice anyways. Nintendo has tons of franchises that are needing some love, and even more single game IPs that people probably want to see a sequel to, or something. I know there's like 10 people out there who would totally love new Urban Champion, and even more clamoring for a new Mother, but I'd really like to see a new Pilot Wings. Bonus points to Golden Sun. Nintendo seems to make JRPGs and trilogies, and just like Mother 3... O que não me falta é amigos a queixar-se ou perguntar quando é que vem o próximo Golden Sun. This thing would end with the third release in 2010, Dark Dawn.
Though to be fair, there's a lot of abandoned JRPG franchises. We'll come back to those one day because I want to get into the exact opposite of that, a flight sim. And no, I'm not talking about Star Fox, even if I'd love to rip into that. I asked on Twitter what people's favorite abandoned game franchises were, and a shocking amount of people answered Star Fox. Zero was 7 years ago, and that's just sad, but it's still more Eu não chamaria isso abandonado. than a new Pilot Wings. I think Nintendo sees Pilot Wings specifically as a tech demo, something to demonstrate their new hardware with. There's only been 3 of them, the Super Nintendo Original, Pilot Wings 64, Pilot Wings é engraçado, devia jogar dia destes. and Pilot Wings Resort. They're always relatively short, launch titles, and have some of the dopest lo-fi video game music out there. There's multiple vehicles that have different goals, like going through rings, landing jet gliders, or whatever the thing may be. 64 is a game that I always thought had a ton of personality. The characters were all so visually diverse. The music is something I could put on in a fancy hotel lobby and no one would notice. They might just notice that the N64 couldn't swap models mid-flight, so sometimes it looks like you have a long ass. Yo, same though. So, Pilot Wings Resort. I don't like how much the 3DS is coming up in this video for franchise graveyards, but okay. 2011's Pilot Wings Resort wanted to showcase the visual prowess of this tiny handheld, and I think it did a good job of that. It's also a bit of a combination Wii Sports Resort and Devia comprar este jogo na 3DS. Explore Woohoo Island from all those games. With this, you could now fly around on the go. However, Resort does feel like a big step back from the Nintendo 64 release in regards to like things to do. In 1999, it was acceptable, but this one still only has 3 different modes of transportation. There's some slight differences in some of the levels, but it really lacks the minigame variety that its predecessor had. I was really hoping to shoot my Mii out of a cannon into random floating targets as it made Godzilla noises, but whatever. Real ones know the Mario Wario jump scare. Probably explains Oh, que caralho. Isto é o quê? É o Benfica? Estão a apitar lá embaixo, meu. Of humanoid monuments. One fear. At this point, it's been 12 years without a new Pilot Wings, and I don't think Nintendo will ever see the need to revisit the series. Unless they decide to take a dip into VR, which I seriously doubt. Speaking of, Whoa, would be cool. That VR Ultra Wings game is basically that, and it only makes my hunger grow stronger. The Nintendo Switch has seen the revival of a lot of obscure series like Famicom Detective Club, and even Marvel Ultimate Alliance, which is actually pretty sweet. I'm sure a lot of the Nintendo faithful are gonna be like, Pilot Wings? Really? So, how about a new Star Tropics? Hey, look, someone's gonna take the 2 Star Tropics? Why? Zelda roll. Link sure won't. Keeping a wild card, let's bring back Steel Diver. Who's with me? I don't know if it's because I'm an absolute freak or not, but a lot of the video games that I Steel Diver are ones that are totally obscure. I'm sure a lot of y'all also experienced this, but growing up, we would always rent games over buying them because it was more cost efficient. So young me would reach out, grab a copy of Gex, Enter the Gecko, and eventually think, wow, that was a seminal classic. I can't wait for the sequel. And it was great. If I've learned one thing, it's that all kids are dumb. Myself at the same time. When are we getting into... Como é que vocês eram dumb? Eu era dumb também. Que coisas dumb é que eu fiz? Comprar o Sonic Heroes. Que mais é que eu fiz? Fuck, deixa-me pensar. Agora que eu estou a pensar, se calhar não era dumb como puto. Sou dumb bem agora, porquê? Porque as coisas que eu gostava na altura, eu continuo a gostar agora. Another Crimson Skies. Yeah, I know, another plane game. I don't know many people who owned a classic Xbox as a kiddo, but every single one I meet is a kindred spirit. The exclusives and highest reviewed stuff you'd get on that console were all over the place, but it wasn't just Halo and Halo 2 as Microsoft and the internet might have you believe. If you were an Xbox kid, you had Mad Dash Racing and Bloodwake, and you loved it. That being said, there was nothing quite like Crimson Skies High Road to Revenge, a sequel to a PC
PC game based on a board game. It's a very simple concept. You fly planes, engage in dogfights, and if you like miniature aviation vehicles, this is for you. The tabletop release has been out of print for over 20 years, so I obviously had no way to play it. Skies was created by FASA Corporation, who's also responsible for Shadowrun and MechWarrior. There's a lot of licensing and legal jargon being tossed around here, but the short of it is Microsoft now has the game rights to Crimson Skies, and they haven't done anything with it in 20 years, despite High Road to Revenge being one of the best games on their own platform. If you're a fan of Phantom Dust, you know exactly what I'm talking about. The biggest difference between this and Pilot Wings is that Crimson Skies isn't a sim in the slightest. It's a very high-speed action take on an alternate 1930s that's swimming in its love for a diesel punk aesthetic. It's like taking Star Fox, blending it with a more open level structure, and giving you a nice plane variety to take up each encounter. You want to fly a gyrocopter? Sure. You want a plane that shoots lightning? You got it. High Road to Revenge has a great campaign that takes you through several different stages, each with little quests you can do. These will put you in different combat scenarios, vehicles, and tense situations to keep things interesting. This honestly feels ahead of its time. The sense of being able to fly around these seemingly massive worlds while interacting with characters you barely see brought a scale that you rarely saw. I was pulling off cool barrel rolls, shooting down other planes, and zooming through tight spaces, and even though the campaign's pretty short, it held my attention the whole time. Multiple times. E mais jogos? There's the multiplayer, which was a ton of fun. It's enough to Não quero saber deste jogo. currently backbait other vehicles that I hold to Rise of the Sinistrals 5 times back to back when I was a babbo, and for good reason. It was a Lufia? fantastic RPG with fun, memorable characters and a story that went places. It's actually a prequel to the first Lufia. That one opens up with the main cast of Não two conheço. finishing their quest. Não conheço So lado the nenhum. developers gave themselves a pretty hard narrative task and pulled it off. Battles were fast-paced. The dungeons had a lot of neat puzzles to solve, making it less straightforward. Combat sprites were done differently than other titles, and you could even recruit a monster friend to help you in fights. The main cast had a lot of intertwining drama, and I think this might have been the first game I played with Lem is a romance in the crybaby. plot. It was pretty ambitious for the time for sure. It's just, I don't think I've ever met anyone who's actually played any of these. Just goes to show that as a kid, your perception of what's popular or good is totally askew. Now, here's where things get tricky. The Lufia franchise, aka Estopolis Denki in Japan, was developed by a group called Neverland, the original team behind Rune Factory. But it was technically a Taito property who are now Square Enix. There were 2 smaller titles on the Game Boy Color and Advance in the early 2000s, a handful of canceled things, and then nothing until 2010, when out of nowhere, a wild Nintendo DS game appears. Lufia Curse of the Sinistrals is Hey, how what the a remake heck? should be done. Co-developed by Square and some of the original staff, Curse takes the concept and story of 2 and repacks it into a portable action RPG that, in my opinion, successfully did the thing. Rather than attempting to replace the classic, it did a lot of paying homage and I like expanding her concepts hair. that couldn't have been done Parece on Leg hardware. aquele gajo. It What? is, however, a lot more linear because of that. Dungeons lean even heavier into the puzzle aspect with character-specific tools, and these anime kids have a lot of dialogue. This guy looks like Sid from Final Fantasy. Voice acting too. I love that the intro to this is basically the big Ganondorf? bad yelling, "Come and get me, idiots." Dare one of you challenge me? I am invincible, indestructible. You know, the thought of voiceovers on the Nintendo DS has my expectations incredibly low thanks to Suikoden Tear Crease, but Lufia's was charming and gave a lot more personality to the quieter characters from the original. Couple that with some fantastic redesigns by Yusuke Nara of The Last Remnant fame, and you've got yourself a super underrated title. The change from turn-based to action RPG combat was jarring for sure, but they found a way to make it work in a way that's actually pretty similar to the East franchise, just with the limits of it being on a handheld. There's a lot of love put into the world that you wouldn't notice normally, but if you emulate this and pump the resolution up, you get it all in stunning 4K. Curse of the Sinistrals got a lot of positive reviews and hit that sweet nostalgia spot for at least a couple. Fala em emulação, eu acho que a Nintendo está a tentar lutar contra a emulação outra vez. Já apareceram notícias do... Portanto, eles disseram que o Dolphin ia para a Steam, mas parece que agora já não vai e parece que há problemas com a Nintendo. Couple of As usual. people, just not enough considering it was a financial bomb. You know it's bad when multiple Xbox 360 games are outselling you on your launch week in Japan. As you can probably imagine, that would be the current end of the Lufia franchise. I would love for this to change because I think it's a world that has a lot of potential. We just gotta hope that Square Enix decides to pull a Live Alive and give this one more shot with a slightly bigger budget. Is it likely?
Maybe? I got opium. I'm here. Now you may be asking yourself, what do Crimson Skies and Lufia have in common that made me put them in the same section? And I don't know. I just miss them. When it comes to things that I thought were a huge deal as a kid, at the very least, Konami has acknowledged Suikoden. Oh, well, whatever. I guess it was just my imagination playing tricks on me. I think that it's time to talk about Capcom. Like Konami, they have some of the most recognizable game franchises on the planet, and I also feel like they don't know what to do with a lot of them. Some of them last multiple decades. It's not every day you see something last from the 80s to now. We got Street Fighter 6. Yo, whoops. It's coming out like soon. When you think of Capcom, you probably think of Resident Evil and Mega Man, but there's so much more. Like Dino Crisis. We started last week's video with dinosaurs. We're ending this one. Man, yeah, Dino Crisis. Isto era o Resident Evil com dinossauros. With them. Dino Crisis 1 and 2 were a good duology. You played as killer redhead Regina as she survived, probably in horror, an onslaught of dinosaurs. The first one had famed game director Shinji Mikami doing what he does best, and the sequel was an excellent follow-up. Depending on who you ask, maybe even better. It really is a timeless concept, so when Capcom, the masters of survival horror, announced Dino Crisis 3 for the original Xbox, we all got excited. They just happened to make this. O que aconteceu? Where did those dinosaur monsters Eu não conheço este jogo. Say something! Now, I know the first two had like a lot of guns, but this is just over the top. Dino Crisis 3 takes place in a space station where you have not just infinite ammo, but jetpacks, boosting abilities, and options. Like Gradius options. There's just no way you can play this and be slightly afraid unless it's at how frustrating the entire game is. Dinosaurs spawn in like it's team deathmatch. The camera angles are still predetermined, so you're constantly getting jumped off screen. All the time, too. You're getting smacked out of nowhere, and sometimes 3 hits will kill you. Not to mention combat scenarios aren't that is like not a good thing. Dinosaurs. It's the Royal Rumble up in here. This entire thing takes place in this space station, so a majority of the time you're running around this Zelda. incredibly dull-looking environment, unsure of what to do. I love it when the camera changes when I'm making a big jump. I also love having limited lives. Dino Crisis 3 is one of the only cases in this video of a game being received so poorly that a publisher essentially nixed the whole dang franchise. After playing it for a few hours, I totally understood. The idea of fighting dinosaurs in space is actually one of the coolest concepts humanity has ever thought of.
But the end result is this frustrating, hard to navigate or comprehend time that'll have you shooting enemies off Space Dinosaurs. Podiam ter fatos de astronauta. screen and just hoping it hits. As it turns out, people didn't like this one. It's been 20 years since Dino Crisis 3, so I'm just gonna assume Capcom's like, yeah, nah. But they at least understand how much dinosaurs rule because Exoprimal's out in a few months. Is it connected? I hope so, but I will try it out of sheer obligation to my 10-year-old self. Speaking of being 10, how about that Breath of Fire? What's going on with that? Alongside Eu joguei o 3, era tão fixe. Lufia, these were a huge deal to me as a kid, and it's ridiculous that the last one of these was the free-to-play browser-based Breath of Fire 6. What the fuck is that lolly? What is this? Ugh. Whip shit. The franchise. It was Japanese only and shut down in 2017, so the last actual game was Dragon Quarter all the way back in 2003. So I ask one word, Capcom. Why? I actually already talked about a lot of cool stuff back in my old Forgotten Capcom Games video, and while I'd love to see like a new Techromancer, it was never a full franchise. That being said, we did... Sabe uma coisa que eu tenho a dizer sobre Weebs? Pull it up. Pull the Ares clip. Tá aqui. É a primeira coisa. Espera. Primeiro. Pull up the clip. Tá aqui. Truth is, anime is trash. And fuck you. Anime is trash. Talk about Mega Man. It's one of my favorite videos. Legends and how it's a total shame that this one's been stuck on older consoles. We did just get the Mega Man Battle Network collection, so never say never. What else? Oh yeah, Beautiful Joe. I would love a new Beautiful Joe, but I think that faded away alongside Clover's Gosto de Weeb stuff. Isto é assim? Studio. Non sequiturs a esta hora. In peace. Which leaves us with one major Capcom franchise to talk about, and you might not know the one. So, for our last series of the day, you know what has disappeared? The Capcom vs. franchise. No, like... True, Capcom vs SNK. Lembro de um amigo meu jogar isso. Actually, Capcom? O que é que ele diz, senhoras? Used to team up with other publishers and media companies all the time, and they would create all kinds of dope games that you wouldn't really see Queres fazer Summon Gone? anywhere else. Starting initially with X-Men vs. Street. Género, no outro dia vi-te a comer um Mars. Ou seja, gostas de anime? Fighter, which is one of my favorite fighting games of all time. Every year, Anime is trash, and fuck you. It was usually guaranteed to be a banger. X-Men, SNK, Marvel, Namco, Tatsunoko, Tekken, Japan Sumo Cup, Yokozuna. This was kind of in the same realm as the Project Cross Zone quê? titles too. Estás-me a With the way confundir. gaming works and guest characters just being a regular thing. Olha, um dia gostava de jogar. Apareceu ali o Attack on Titan. Um dia, não sei qual deles é que tem um movimento divertido, mas gostava de jogar um Attack on Titan com um movimento divertido. Now, the last true versus Capcom title is actually Marvel Não sei se é o Dynasty Warriors version ou o caralho do jogo. versus Deve ser. Capcom Infinite. Pois. And that's pretty unfortunate. I never actually played it before, so I sat down with it, and much to my surprise, Infinite was alright. Mechanically, it had some interesting stuff going on. I like how you can Como é que chama o jogo? Attack on Warriors? Some throwing projectiles, others making gap closers. The 2v2 format slowed down the pace from 3 slightly and allowed for more unique fighter combinations. Honestly, I can sit down, play this for a while, and probably have a decent amount of fun with it. It's just also one of the ugliest games I've ever looked at, which is weird because some of the unlockable concept art looks decent. I mean, É assim, é assim, se eles seguirem o padrão das outras franchises que a franchise engloba, geralmente os jogos são praticamente o mesmo. Geralmente não muda assim quase nada. Tipo, não, ou seja, não vale se comprares um, não vale a pena comprar o outro, digo eu. look at Gamora. This is good. What happened? If you were supposed to look like a Gamora tá human muito in weird. any regard, pack it up. The only decent designs in 3D were the ridiculous ones like Mega Man, Rocket Raccoon, Ultron. You get the idea. MVCI looks uncanny valley, and it's hard to get over its complete lack of style and pizzazz. The music is forgettable. The stages are mostly bland besides the Wakanda mashup, and the Qual é este? É o Infinite? new
design feels dated. Jesus Christ, I they don't know how look this thing came out after UMVC terrible. and lacked Yeah. style, but they did it. On Infinite top of that, merda. the biggest knock against it was the roster. How your series is literally rooted in X-Men vs Street Fighter. Qual o teu problema com o roster, meu? Então, functions. Fails to include a single mutant is beyond me. I do enjoy playing as Black Widow though. She's pretty fun. Also Rocket. All Attack on Titan Unity. Unity Game? Também tem excelente movement. day. My boy. Mas tens que estar good. Eu gosto disso. Infinite Pera, eu gosto disso. came out in 2017, meaning it's been a Tipo solid high skill 6 ceiling? years since Capcom Quer dizer, decided mas tem que to ser fun. force anything. And I think that's a huge shame. Thankfully, it seems like Street Fighter 6 is gonna rule. Disney's letting companies use their properties again, and business Tipo, might consistent. pick up. So maybe Capcom will want to start swinging. The Capcom Versus series is definitely something I want to see Ah é? more of. Para poderes mexer dá muito trabalho, mas depois é sempre igual. Mas depois, tipo, toda a gente que é bom é igual. Bring back Tatsunoko for real. That game rules. But quick, my top 5 Marvel vs. Capcom Infinite 2 character picks: Ghost Spider, Gene from God, Tipo on and off Ghost switch, Rider, ou mexe ou não Ryu from mexe. Breath of Fire 4, and Magic, Ileana Rasputin. Midnight Suns has ruined. Mas isso parece-me bem. Qual é o problema? Aliás, parece-me que Attack on Titan deveria ser isso. Fine. I will cut the cake. Também é assim canonicamente, não é? And so, there you have it. A bunch of abandoned and dead video game franchises. Kind of a sad video, I know, but I also hope that it does a decent job in shining a light on, you know, abandoned game franchises and things that people might have forgotten about. Did I just do like 100 hours of work to talk about Lufia and Crimson Skies? You decide. But I think Damn, hundreds of hours. Pois ele tem razão. Para editar um vídeo de 30 minutos, já. it's fun to go back and see what game Editar não é só editar. Fazer o Y'all research know todo mine. e o What are caralho. some of y'all's? Let me know down below. I actually ended up cutting a lot of games out High of the skill video floor e because high the skill runtime was getting too long. So ceiling. I'll probably make another one of these if y'all like it. Pode ser só If you mid like skill today's ceiling. video and want to support the channel, make sure to check out today's sponsor. Não faço ideia. Support the Patreon, become a YouTube Mas member, acredito em or ti. buy a t-shirt. You can subscribe, turn on notifications with the bell, or just leave a hateful comment, which I'm sure some of y'all already have done. All of your generous support goes back into the channel, and I gotta say my editors are killing it. Shout out to them. We're working pretty hard over Fazer like e subscribe. coming out in June because that month. Mas parece-me, para essa franchise parece-me fixe. Have you seen how many games are coming out? Godspeed. Anyways, I've been Austin. I'm gonna go back into my work hole, so catch me next time when we talk about something a little happier. Yeah. Thank you so much for watching. onde é que está o videojogo do Video Zelda? Blackfoot Olá, Ferret, Zelda. Blake Thomas, Cheeks, Estás com Chris medo Shelton, dos Doug benfiquistas? Prince, DX Buster, Acho que a Zelda está com medo dos benfiquistas. GM Pinks, Hey Quiggles, Idol Quem é que não teria medo de um James, benfiquista? Jacoby Fitzpatrick, Kevin Zanowski, Karen Arter, Nick Irving, Ryan Talbert, and Vox. Thank you all so much for your generous support. Yeah, what's that? 3 videos in Posso May? checar um exemplo? That's crazy. Ok, vou checar, peraí. A pessoa já gritou good. Ah. É um flow, isto parece um flow state videogame. Então. Tenho a impressão que já vi gameplay disto. É, eu acho que vi. Esta música devia estar num vídeo do Filthy Frank. Hey boss! Olha as pessoas a apitarem lá em baixo. Benfica! Não tenhas medo, Zelda. São só benfiquistas. Os benfiquistas não te podem fazer mal. São 6 de casa, claro. Decapitou? Usas o movimento para os matar também? Ou seja, as cordas?
Bebem sagres. Ele decapita-os, não decapita? Ah, ok. Mano, imagina a cena pro de enforcá-los. Mas também depois nesse caso não entra no lore, não é? Que agora que tu falaste isso da nuca, lembraste-me, não é? Pois, estou a ver. Facada nos olhos para ajudar. É ganda flow state, maninho. Ora bem, vou continuar então o flow. O flow? Flow? O que é que eu ia dizer? Posso continuar o Spirit Temple. Espera aí que vou-me levantar. Ok, está visto. Espera aí. Como é que é, filhos da puta? Ok, voltando a ler. O que estás a dizer? Pois vejo. Aquele jogo parece ter sido feito bastante depressa. Tem poucos elementos e a pessoa só se centrou no gameplay. Parece uma coisa que eu faria também. Jan, deixa só meter o gameplay mesmo fixe e o resto que se foda. Estou a pensar, Toga. By the way, estou a pensar em fazer uma cena qualquer este ano. Depois de acabarem as aulas, que não começo, acho eu. E porquê que eu digo isto? Ou whatever. O que é que eu estou para aqui a dizer? É isso. As aulas acabam. Eu acho que paro de dar aulas daqui a 2 semanas. Ai. E então, se calhar continuo a fazer uma cena qualquer. Estou mesmo a pensar fazer até o fim deste ano fazer qualquer coisa. Quero deixar, se calhar. É uma coisa para mim, para me divertir. É uma coisa para deixar no itch.io. É outro objetivo. Consigo jogar com um link, tipo uma demo, uma cena assim. Estava a pensar num destes dias no caminho. Demo de uma coisa divertida, whatever. Consigo jogar no itch.io bem. Consigo deixar um link para um portfólio, caralho. Whatever. Que seja simples, mas que seja sólido. Rhythm game? Talvez. Estou a pensar. Porque rhythm game seria cool. Mas. Podia pensar num plano em que fazia mais do que uma demo. Tipo, não é bem demo, mas tipo tech demo, whatever. Coisas pequenas, sólidas, e uma delas podia ser um rhythm game. Podia ser um conjunto de coisas que se calhar ia para várias páginas do itch.io, minhas. Não sei se estou a pensar. E depois cada um desses demos podia evoluir para um jogo, mas isso já seria fora desse escopo, entre aspas.
Deu thought process. Martelosa código. Já streamei a fazer um Space Invaders de memória. Ainda não o acabei. Ia fazer tipo colisões a seguir. Não acabei porque no reason. Mas se calhar esse podia ser uma das primeiras coisas que ia dar a um itch.io. Está quase feito. Tinha que fazer qualquer coisa, sei lá, colisões e depois score system, endless, mudar o sprite. Eu tenho o sprite da nave que parece de Mega Drive, parece um bocado podre. E o resto é tudo pixels. E até porque eu não sou designer, eu acho que vou substituir o sprite da nave por pixels também. Acho que era mais cool. Seria o meu como é que eu ia dizer? Scuffed ass shitty ass Space Invaders. Mas depois gostava de ter ideias. Queria fazer estava a pensar num platformer. Mas depois também podia ser um rhythm game. Mas o thought process realmente. Essa é a parte mais difícil, porque eu quero fazer uma coisa pequena e simples. Oh shit, está ali uma cena. Vou ter uma boss fight pelo meio, não vou? Eu até pensei que fosse ter um full ass Spirit Temple. Mas tem pinta de ser um boss. Se bem que colecionar coisas e não sei o que já foi agora. Foram as 4 partes do corpo. Holy crap, Lois! É tipo o meu. That construct! I made it long ago. Ok. But the glow. It must be under the control of something monstrous. Oh no. Oh no. Seize the construct. Scourge of the Spirit Temple. É já o boss The alhaço. Demon King has turned my creation into his pawn. We must defeat it. We can do this together, Link. Really? Can we? I don't know. Hey, where's my gloves? Oh, ok. Perdi. Foi épico. Isto vai ser tipo. Como é que se chama aquele jogo? Como é que era? Punch Out. Olha o outro gajo, o Austin Eruption, esqueceu-se de mencionar o Punch Out, que também está morto. O último foi na Wii. Como é que eu faço isto? Guard. Ok, vou tentar fazer um guard primeiro. Oh, isto é mesmo Punch Out. Au. Sorry. Desculpem, enganei-me. Não sei se quer voltar atrás para me curar. Tenho que sair daqui para me curar se quiser. Não estou a ver outra maneira de... peraí, eu acho que posso se teleportar-me. Estou a pensar se experimento ser one shot da outra vez ou não. Mais uma vez. Espera aí, decidam vocês. Próxima vez, não esta vez, mas a próxima. Oh meu Deus, é mesmo o Punch Out. Acho que arrei tarde demais. Acho que arrei tarde demais no bloco. Vocês sabem o que é a PlayStation 5?
aquele jogo tem. Essa consola tem uma tech demo. E o plataforma que eu curtia fazer, gostava que fosse muito nessa onda. Oh, que burro. O link morto na coisa tem piada. Ok, volto atrás para recuperar corações ou insisto? O juiz decide. Não tenho nada no back part. Peraí. That would be fucking stupid. Oh, este não é o botão. Ah, fuck, carreguei no L. Essa cena podia ser um advertise, tanto para o Punch-Out como para o outro jogo, como é que se chama? O ARMS? Isso vai ser o ARMS? So that's phase 1. Isso funciona? Não! Oh! Can I use it? O terceiro deu whiff! Parecia um Mishima a fazer 1-1-2. Onde muitas vezes o segundo ano falha. Será que isso vai continuar a acontecer no Tekken 8? Porque isso é uma cena legacy. Não começou no Tekken 7. Essas quirky things. Vocês preferem que continue a existir ou não? Eu sinto que dão alguma identidade. Oi? Eu pensei que ele não ia atacar mais. Pumba. Ele morto. Tekken 8. Será que vamos ter um trailer do boneco do Kazuya? Toga. E o trailer é o rei para pegar nele. Sorry, I made myself laugh. I'm a fucking idiot. This thing is quite sturdy. We keep knocking it over, but that is all. Kazuya's leg. That worked. Oh, eu acho que é suposto estar sempre a dar guarda. Oh shit, carreguei no B. Porque eu queria. Sorry. Será que o X é que é? Eu pergunto-me se tenho. Fuck, sorry. São os meus testes. Pergunto-me se tenho os saltos, os strafes ou whatever. Deixa eu ver. É que se fosse era no X, eu tentei no. O que é isto? Ah, não tem nada a ver. O X é. Attach, ok. Tekken 8! Porquê que eu não estou a dar. This thing is quite sturdy. We keep knocking it over, but that is all. Ok. That worked.
Curtia ter um ultimate ataque que fosse os dois. Ah! Oh, he didn't miss. Eu acredito que o meu bloco seja. Exatamente, partiu o meu bloco. Tekken! Porquê que não has de comprar o Tekken 8? Foi porque viste a perna do Kazuya a partir, não foi? E ficaste, eu não sei se confio na Namco. Lá se vai a perna dele a partir no jogo também. Vais ter um broken game. Ah, eu estou lá, Day One. Claro. No Tekken 7 estava lá no Day -1. Acho que o meu computador não consegue aguentar os System Requirements, mas ainda não sabemos quais são, pois não. Para Fighting Games acho que costumam ser um bocadinho mais leves que o costume, não? Um bocado se calhar por necessidade, porque eles sabem que o pessoal que joga de Fighting Games é pobre. Oi? Mas isto é só a minha... como é que eu ia dizer? A minha percepção. Nha! Oh, ele vai saltar para trás de mim, não vai? Tekken 8! Oh, já fiquei sem trambolho. Eu sei que tenho um trambolho aqui a algures. Ah, está ali. What the fuck is a Sonic? What is this? What? Oh, ela ia dizer-me uma coisa. Ela ia dizer-me qualquer coisa que me pareceu importante. Do género, cuidado. Ele vai te dar na boca. Eu tenho uma cena com o Construct. Eu acho que o jogo não vai ter muito mais que isto depois disto. Para que é que eu vou usar o Construct? Não sei, vamos ver. Nha. Tens um pressentimento? É assim, eles fizeram um bocado a geneira com o Tekken 7 em termos de performance, mas acho que não foi de propósito. Oh shit. Nha. 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 Não, enganou-me. Ele enganou-me. Ele deu whiff apesar de eu estar em cima dele e depois foi tipo... começou a atacar. Tekken 8. Vocês gostam da abelha ou não? O que é que eu quero dizer com abelha? É abelha. Announcer. Supostamente ela não está no in-game. What? Ok. Mas estava a tentar acertar nos espíritos. Very nice. Eu posso fazer assim, Strafe? Parece que sim. Isto foi um contra? Eu dei-lhe um contra-hit? Vocês viram um contra-hit que eu lhe dei? É de peri! Nha! Nha! Vou ficar um mestre, meu. Master of Disguise. Desmount! Sorry, carrego nos botões todos. Eu quando quero fugir, eu carrego no B, mas o B para 99% do jogo serve para fugir, aqui serve para te matares. Oh, goddammit.
E por falar nisso, estava a pensar que queria. Apetece-me jogar Resident Evil 4 Remake, porque este jogo não me sai da cabeça, está mesmo bom. Mas depois eu penso que o control scheme disto vai-me foder jogar o Resident Evil 4. Tipo, voltar ao jogo. Pronto, os benfiquistas não te matam, está tudo bem. Estão no chat. Queres que eu diga alguma coisa ao benfiquista do chat? Olha, os teus bros estão a mandar foguetes, meu, que esta merda. This thing is quite sturdy. We keep knocking it over, but that's all. That worked. Oh, come on. I take that. Brr. Yeah. That worked. Ok. Não posso cancelar? Posso. Eu nem sei o que é que fiz, só sei que funcionou. Nha. Agora, se ele fizer o balhele. O que é isto, meu? Parece que estou na primária a andar à luta. À bulha. Oh my god! What do I do against this one? É que não há dodges. Tenho que tirar o lockdown e andar para a direita? Ou para a esquerda? É a única coisa que me ocorre para já. Dodge this. Get a load of this! Tenho que voltar a jogar Sonic Adventure. That worked. Yeah! Right hand. Maybe we can make use of the devices around us. I don't have any devices. I mean... Oh god! He got tired. Second phase. Vocês estão a ver esta merda? Que vergonha. Vergonha, pá. Uou. Chupa armo. Oh, transformou-se no Arms? Não, transformou-se no Coloctus. What the fuck? Be careful. Yes, I would like to be careful. What the fuck do I do against this? Don't get thrown off by how fast it moves. Just wait until it stops, then attack. I have a floppy arm. Wait. Ui. Haha, falhastes.
Não, sim. Nha. And take it. Rocket Raccoon. E depois L. Onde é que ele está? Oh my god, I gotta run. I can run with this. Mas o carraios laser. Não pode. Não pode. Esta palavra não existe. Não pode. Não pode ser. Pip. O, A, I, O, A. Venha. Não! Sim. Eu acho que está a um perfect guard. Não, 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 não. Falhaste. O que é que está? O meu boneco está a pescar. Cutscene. Faker. Porquê? Porque nós somos o mesmo construct, não é? Só que o dele é shadowy e o meu não. É essa a referência que eu fiz. Be careful. Don't get thrown off by how fast Nha, 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 nha. And super nha, nha. Oh não. Enganei-me. Como é que se... Y. Floppy. 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 Flop my bitch up. Para de atacar, pá. Isto. E isto. we won't last long at this rate. We need to find another approach. Oh, tenho que apanhar um míssel. Tenho que apanhar um míssel. Right hand. Pum. Como é que eu fujo? Oh meu Deus. O meu boneco não quis disparar, não sei porquê. This thing is quite sturdy. We keep knocking it over, but that is all. That worked.
Lá se foi a minha defesa. Oh, mas quando é que ela volta? Fuck me, não esperava isto. That worked. Be brave, but not careless. Retreat and recover your strength. Did not expect that one. That worked. Não vai ser o coisa, pois não? Oh meu Deus. Melhor música para o meu stream and stream screen. Não vou ver agora, sorry. Mas bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Alepão? Como é que tens estado? Tens saído muito? Tens saudades tuas? Tens saudades de saber como é que tens estado mesmo, tipo... It brought out more arms. Be careful. Don't get thrown off by how fast it moves. Just wait till it stops, then attack. What the fuck attack was this? He was stunned. But then he wasn't. This thing is quite sturdy. We keep knocking it over, but that is all. That worked. Okay.
make use of the devices around us. These waves, but not What the fuck happened? retreat and recover your strength. Normal attack? Normal attack, okay. Respira. Canaliza It brought out more arms. Be a careful. força de Deus. We won't last long at this rate. We need to find another approach. Approachamos. Can I just wait for him to, you know? I can't wait. Preciso de uma pistola. Oh shit. That was unblockable. Queria que ele disparasse primeiro e depois ia apanhar a pistola que está no chão. Oh no. Consistency is key. Ah, shit. Quite sturdy. We keep knocking it over, but that is all. This makes no sense. That worked. Okay. Já apanhei algumas rules, mas elas são inconsistentes. Isto foi feito para ser fácil se puderes lá mais que um hit. Parece-me. This thing is quite sturdy. We keep knocking it over, but that is all. Bro. That worked. What? Mais do que um? Ok. Ele agora dispara e eu morro. Eu posso dar mais um hit. Nem sabia. Agora, quando é que eu posso agarrar a pistola? Eu acho que é só quando ataca a primeira vez, não é? Ou já tem pistolas no chão? Be careful.
Just wait until it stops, then attack. Ok, ele deixou cair a pistola. Shock emitter. Oh, ele não dispara. Oh, estou eu aí contra... Eu não sabia que isto podia acontecer. Why would they include that? Então peraí, o shock emitter não funciona. Aquilo não funciona, acho eu. Tipo, só funciona melee range. Acho que é muito bom para lhe tirar o... se ele estiver a bloquear. Mas ele também vai bloquear quando? Tipo, nunca. Mesmo que bloqueie, é só esperar. Como é que eu não estou na segunda fase ainda? Tem um shock emitter? Tenho que perceber o que é aquilo. Ok, isto é um shock emitter, mas eu não quero. Eu quero o outro. Eu acho que... Espera aí. Unskippable cutscene. Acho que tenho uma pistola normal ali. Isso é que eu quero. Não, isto é um shock emitter. Ah, estou aí contra a parede. Oh, this fucking sucks, dude. Está aqui a pistola normal. Espera, ele levou... Ele levou com ele? Não é que seja mau, mas só funciona a melee range. Shock emitter. Não posso ir contra a parede. Oh God. Ok, aquela parte... A única parte que eu não percebo o que é que tenho que fazer. Eu queria pegar a pistola no chão, mas não... Mas ele há bocado quando eu ia pegar, ele pegou nela antes. Eu já tinha percebido que era melee. Ou seja, não serve para nada naquela situação. Tipo, é muito bom no melee. Mas não é para isso que eu quero. Eu quero uma function, que é a pistola. Mas ele rouba-me.
Nha. Eu há bocado vi que estava no chão e que eu ia pegar nela, mas ele pegou um segundo antes. Yeah. Oh no, oh no. Talvez eu possa usar o meu bow and arrow. Oh my god, não, 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 não. Oh my god, fiz merda. Death Get Pistol. Eu vou conseguir pegar na pistola, vocês vão ver. O Shock Emitter é mesmo muito bom melee, mas eu não quero aquilo. Chama-me tecla 3. This thing is quite sturdy. We keep knocking it over, but that is all. Não dá para dar mais do que um hit. Ele vai fazer o budget. Nem dá para reagir. Chamaste-me para espalho? Eu realmente não conheço essa linguagem. Vocês conhecem a... Esqueci-me do nome. Era uma troll language. Era fuck? Fuck language? Mindfuck? This thing is quite sturdy. We keep knocking it over, but that is all. Oh meu Deus, enganei-me. A sorte é que ele estava a atacar o meu amigo. Uff. Eu não percebo. Quer dizer, eu percebo aquela hitbox. Eu tenho sorte que o gajo não tenha atirado para o chão ao meu lado. Porque o arco da hitbox é o que me costuma matar. Tipo, se eu defender diretamente, a pistola dele é na boa. Se o gajo esperar para o meu lado, eu levo com o arco. Levo com o... Ai não, que ele vai fazer os bajacks. Maybe we can make use of the devices around us. Parece que o meu boneco está preso em lock on. Parece um bug aquilo, mas é um bug no Bakers. Não sei, nunca passei este jogo, por isso eu não sei se é o último templo. No entanto, estou no Spirit Temple. Boa noite. Por alguma razão, como eu cheguei aqui com 4 hearts, estou tipo, hey, e se eu fizesse isto hitless? Can you please not hit me? Thank you. Don't be thrown off by how fast it moves. When it stops, then attack. Pistola, tem aqui um coisa. Ai, qual é o botão? Rocket Raccoon! O Rocket atacou? Ou não? Vou usar isto para fugir. Shock Emitter? Não, caga. Onde é que está a pistola? Tenho medo de olhar para pistolas. We won't last long. Fuck me! Eu queria que aquela coisa me pusesse a andar mais depressa, meu. Mas não põe. Quer dizer, ando, mas é tipo... Se o meu speed é X, com aquilo é 1.2 vezes X.
que acontece se eu puser aquilo nas mãos? Normalmente, fugir de tiros e tentar procurar a pistola no chão. Epá. Também há sempre a possibilidade do gajo simplesmente estar numa fase em que eu nem preciso de usar a pistola, não é? Bem. Oh não. Mais um. Oh, ele vai fazer os eletro-raios. Anda cá. Isto está para acertar? Isto dá-lhe damage? Oh! Maybe we can make use of the devices around. What's device around us? What does that mean? Device é tipo os picos? What? It brought out more arms. Be careful. Shock emitter. Cannon. Don't get thrown off by how fast. É pistola! É pistola! Until it stops, then attack. Toma! Pistola time! Oh yeah! I'll be back. Pistola! Oh não! 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 Enganei-me no botão! Queria defender e corri no L! Defender no ZL. Logo agora que eu tinha pistola que é broken, deixa o gajo arder. A pistola é de longe a melhor cena, meu. Eu estava a dizer que isto ia foder-me os controles no Resident Evil, mas acho que é ao contrário. O Resident Evil é que me está a foder os controles aqui. Porque L1 é que é bloquear. No Resident Evil. Ok. Isto foi mais uma situação em que, como aquilo não me bateu no escudo, bateu no chão, morri. Ok. Aquilo ter um blast radius é tão bullshit, mas pronto. Mas isto foi feito para fazer com health. We will Então. not be able to force our way past its defenses. We must think of something. É suposto levar um hito a outro. Nha. Ah, pera. Nha. Tenho que encontrar a pistola. Oh, que é isto? É uma pistola? É, mas eu estou com luvas. Pera, caguei. X, pega na pistola. Harpoon Cannon. Fire! What? Não funcionou! Não fez nada! Agora estou a tentar atacar com o botão de bloquear. Eu estou a fazer tudo ao contrário em mim. Maybe we can make use of the devices around us. Espera, matei-me? Ok. O canhão é broken.
que está a acontecer? O gajo está em loop, meu. Olá, Bita. Estou no Spirit Temple. Brought out more arms. Be careful. Fire! Fire! Nha! Eu com a pistola, esquece, mano. X e Y. Eu acho que não é possível fazer assim sem fazer os outros. Fire! A pistola é broken, meu. What? Pumbas. A pistola é completamente broken. E que exagero! Dragon Ball Z! Só faltava a famosa cratera no planeta. Aliás, vês do espaço a bola de energia a criar uma cratera no planeta. Ia dizer cratera, não sei porquê. Peço desculpa, fui xenófobo para os chineses. É o costume. O que é que vai acontecer? Será que isto me cura do... Cura? Cura do Gloom. Acho que só estás a pensar em claras de ovo. Não foste nada xenófobo? Pela tela? Espera, eu posso andar mais depressa. 1.1 de speed. Pela telas de óvulo. Meti um L. Acrescentei um L por razões desconhecidas. A minha Nintendo Switch está-me a dizer coisas. É o Laulo. Como é que... What? Hã? Comia tanto zonai. The truth is, anime's trash. Especificamente o Rauro, ok. Assim parece o vírus. I am the Sage of Spirit and one of the Zonai. Menino. Ela é fofinha quem nunca. I am glad to meet you. She's glad to meet me. I must Whoa, she's flying. It is because of you that we have recovered my secret stone. Originally, my intent was to awaken when you first found the Porapad. Then to guide you to my construct and assist you on your journey. I had not anticipated a battle with that same construct. You have proven quite adept, and I am grateful for all your efforts. Ok, estou a ouvir o que ela está a dizer. Link, here. Será que eles planearam esta gaja ser o side character durante o jogo todo? Mas depois deram um scrap? Sage of Spirit, I grant my power unto you.
I believe it will serve you. Damn, não... o Link nunca tinha sido um Sage. Se calhar não... I don't know, I don't understand. Estás com o corte de cabelo dela. Ok. É uma middle finger. Didn't follow the dialogue. Acho que não, tecnicamente não é um Sage. Não faria sentido, não faria sentido, nunca foi. Opa, se passasse a sexo, foda. Só que ele chama-se Link por alguma razão. In the age of Hyrule's founding, circumstances forced me to forsake my body and become a being of pure spirit. Yeah. Ela continua a ser o Sage of whatever. To this day. Tens visto? Sim. Something Master Sword. Long ago, my people, known as the Zonai, came down from the heavens to the surface of the world. It was said they were descendants of gods. They bore treasures from these same gods, secret stones capable of amplifying the abilities of those who possessed them. Se eu tivesse uma dessas stones, qual é que seria a minha ability? My younger brother Rauru became a great leader. He met a young woman named Sonia, and they would wed. A Sonia? Rauru gifted Sonia one of the secret stones. Together, they sought to establish their kingdom. This is how the kingdom of Hyrule, with Rauru and Sonia as its first king and queen, came to be. The future looked bright. Acho que é a primeira vez que eles mencionam uma rainha. However, tragedy suddenly struck. A man of great evil emerged from the desert. The leader of the Gerudo, Ganondorf, killed Queen Sonia and stole her secret stone. Isto parece uma realidade paralela ao Ocarina of Time. Ganondorf transformed into the Demon King. Porque eu sinto que estas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo que o Ocarina of Time. Created swarms of Case in point, o monsters. Rauru. O Rauru é um ser humano no Ocarina of Time. Hyrule rose up to face these He's threats. just an old man. The evil power driving the monsters forward was staggering. The defenders were on the brink of defeat. Rauru then came up with a plan to turn the tide of the Isto é war. tipo alternate reality. He entrusted secret stones to warriors with exceptional abilities. They became sages and united in an effort to finally defeat the Demon King. Finally defeat. Rauru and the sages outnumbered the Demon King and should have been able to stop him. However, the Demon King's power had grown far beyond Revamp? anything we could have imagined. Não sei. I was unable to withstand his strength. Our fight appeared all but lost. And then, Rauru. He committed himself to one final act. Recall. That pride will be your downfall, Ganondorf!
Oh shit, he's becoming a shrine. Fine. My heart and steal my magic. You plan to hold me here. The clever way to solve your problems. But are you ready to pay the price for this? Don't be so smug. I know exactly what it will cost me. Thousands of years will pass in the blink of an eye. You only delay the inevitable. You're wrong. Years from now, someone will appear with the sword that seals the darkness. Years? A swordsman with the power to defeat you. Link. Remember this name. Hey, don't tell him. Interesting. I look forward to meeting you. How many times will Ganondorf meet Link for the first time? Percebes? Isto é alternate reality. Quer jogar este jogo? Well then. Decayed and broken sword. You will recall how the Master Sword vanished from your hand at the Temple of Time. It traveled into the distant past, appearing in Zelda's hands. And now, you hold it once again. I hold the Master Sword once again. Será que eles mudaram o texto por acaso tu não tens a Master Sword? É que eu acho que podes chegar aqui sem a Master Sword. Não é? Podes, não podes? You're saying that sword traveled through time the same way you did? Yes, but more importantly, in my original time, the Demon King was vulnerable to even the smallest piece of this sword. Even someone like him has vulnerabilities. Then, what exactly are you suggesting we do with the sword? I will eat the sword. The Master Sword is able to absorb sacred power. It can heal itself, and even grow stronger. Curious. If we were able to empower it in that way, it could be the key to defeating the Demon King. But it could take centuries for that sword to grow strong enough. The power the Demon King wields. I do not see how this can be done. It would be impossible for you to provide it with sacred power for so long. I can think of one way. You mean? Yes, I can do it. I have to. I've told you. That act is forbidden. For a very good reason. It would mean throwing yourself away. Oh, Maru! Well. You won't be able to change back. The moment I had the sword, I knew what to do. I knew this was why I came to the Zero. I don't know, man. A little bit convoluted. I want to restore the Master Sword and deliver it to Link. Her left eye is fucked. I understand. You really have made up your mind? Very well then. As a Zonai, I bear my share of blame for these events. So I too will devote myself to this goal and to this hero of yours. For the swordsman Link, I will do everything I can. Even if my body should perish,
I will still be with you in spirit. We laid the groundwork for guiding you. Well then. Distant future. Before the gloom's affliction took my life, I became a spirit and entered the Purapad. And Zelda did what she felt she must and began the forbidden process. She believed you would use the Master Sword to defeat the Demon King. Nope, I used the Master Sword to break some rocks. Now that's what I did. You already have in hand the hope that Zelda left to you. Eles mudaram o texto, certeza. Porque eu acho que este naturalmente, provavelmente seria o momento em que eles diziam assim: olha, tens que ir procurar a Zelda. Mas mudaram o texto para dizer: pá, já está feito, meu. Go now. You surely smite. I'm a smiter. Vow of Mineru. Sage of Spirit. Guidance from Mages Past. Peço desculpa às pessoas portuguesas, não vão perceber o que é que eu estou a dizer. Trail of the Master Sword, vão dizer que está dando. Yeah. Começou e acabou. Fiz a ordem ao contrário. Find the 5th stage. Com licença, peço desculpa. Esporrei-me todo. Time traveling A. É assim. Quando a minha Master Sword desapareceu para o passado, eu fiquei tipo, man, I don't know, man. Sabes como é que é? Time traveling é muito fodido em histórias. I've been tasked by Minero with gathering materials from the depths. Ancient Blade. He wants... Okay. Ancient Blade. Oh, okay, each... Just give me the furries. The time is at hand. Yes. Aha. Well then. Oh, cool. Tá bem. Lookout landing. Onde é que está o meu telelé? Não está, está longe. Quero fazer papa. Where is the pape? The pape. Balape. Será que é aquilo? Não, acho que aquilo não é. Então, caguei. Esta Peach. Joshua. Pura. What? Nani? Uh-huh.
Ups, carrei no coisa sem querer. What? Damn. Ela acabou de dizer: You don't quite look like yourself without the Master Sword. Isso é como dizer que o Tate não parece muito ele próprio que se não tiver um Bugatti, não é? Seems unlikely it's still being Hyrule Castle. I can't think of any place it'd be here on the surface. That must mean the depths. Well, wouldn't you say there's a high probability that he's in the depths? Do what you think best, of course, but my suggestion is to ask Joshua. Presta-me o teu Bugatti. Antes do Tate eu não sabia que existiam Bugattis. Eu também não sou um high value man, não é? Por isso... Porquê que eu haveria de saber o que é um Bugatti? Equivalente ao Ganon, não a Link. Looks so calm and collected, despite what you were up against. Heresia? Não, heresia é não acreditar em Deus, ou assim. Ou não? Nem sei. O que é que constitui heresia? You navigated the depths. És um paspalho. That's me. I am the paspalho man. Não é Zelda? Zeldinha, tu a jogar o teu jogo? Tu a jogar o teu jogo? Estou a jogar o jogo dela. Zeldinha, Zelda, Zelda. Não fujas, quero-te filmar. Anda cá. Aqui? Aqui? Linda. Muito bem. Tens que reagir um bocadinho mais depressa que isso. Não é para quando estamos em casa, é para quando estamos na rua. O que é isto? Acho que estou com os dedos de gamer. Que cena. Ok. Now our target is the deepest reaches of the depths beneath Hyrule Castle. Of course, I'll let all the sages know. Blah blah blah. Check it. Oh, this check it. Destroy Ganondorf? Oh. Oh. There's really no connection between Zelda and the depths. Ai, com licença. Oh. Se vocês acreditam em se vocês acreditam nas timelines do Zelda, isto tem que estar paralelo ao Ocarina of Time. There's no way this game can work otherwise. I'm not allowed into the depths myself, being a kid and all. But I want to continue to help out, even if I can't go. Qual é o objetivo de ver timelines? Pôr as pessoas a falar na internet. I've really poured my heart into researching the depths.
She looks very weird. Esta armor, by the way, não vale um caralho. Esqueci-me de melhorá-la. Eu gostava de farmar a Zelda. No entanto, eu nunca consigo encontrá-la. Nunca consigo encontrá-la nos céus de Hyrule. E quando encontro, faço merda e farmo a parte errada. Estou sempre a sacar as escamas em vez de sacar as gadanhas. Reciclagem de Zelda e Link. E Gonadorf? What? Reciclagem? O Ganondorf é sempre a diferença do Link e do Zelda. A diferença do Ganon ou Ganondorf para o Link e para o Zelda é que ele é só um. Ganondorf é só um. O Link e o Zelda é que em 90% dos casos são pessoas diferentes. Olha, peguei. Se não me evolui, olha que evolui. Algum jogo que não tenha Ganon? Muitos. Há jogos sem a Zelda também. Não é Zelda. Há jogos sem ti. Há jogos em que tu não estás lá. Sabias? Sabias que há jogos que não estás lá? Sorry. Vem para aqui. Vem para aqui. Opa. Opa. Anda. 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 Isso. Acho que a Zelda não confia em mim. Não confias em mim? Toma um arroto. Arrotei-te. Arrotei-te. Ai ai. Mas e vocês? Contem-me da vossa justiça. Ei, vou buscar o meu telemóvel. Pensei no Ganondorf. Mas há vários jogos sem Ganondorf. Querem um exemplo? Majora's Mask. Link's Awakening. Oracle of Seasons e Ages, se não fizeres se só jogares os base games. Minish Cap, acho que é com Some Guy, também é suposto ser antes do Ganon. Esse jogo acontece antes do Ganondorf existir. Ai, ai.
O que é que quer dizer com good times? O teu jogo favorito da PS2 é mesmo Dark Cloud? Tipo, eu gostei muito desse jogo, mas... Diria que... Não foi esse que me ficou na cabeça. Oi? Venus. O que me dava turn off nesse jogo era como os níveis eram aleatórios, não é como, mas os níveis eram aleatórios, mas para isso, para poderem gerá-los, eles tinham que ser, os jogos tinham que ser todos muito, os níveis têm que ser muito simples, eram corredores assim, simples, tipo corredor ou curva à esquerda ou curva à direita, e era tudo 90 graus, estás a ver? E isso mesmo como puto dava-me turn off. Mas eu quando falo com outras pessoas, eu cheguei à conclusão que eu provavelmente era um puto muito desenvolvido, porque parece-me que geralmente o pessoal diz: eu era puto, por isso não queria saber de nada. Como é que eu queria saber de tanta coisa naquela idade? É estranho. Joguei Chrono Trigger na DS, sim, mas não passei todo. Mas achei muito cool. A minha parte preferida desse jogo é a música. Check it. Então, mas agora vou para o castelo do Ganondorf. Acho que é isso que eu vou fazer, não é? Não sei como é que chego lá. É algo com este castelo, não é? Eu também era assim e depois não tinha amigos. Eu tinha, mas lá está, ninguém... É como se falássemos linguagens diferentes. E hoje em dia sinto a mesma coisa. Linguagens? Línguas diferentes. Mas sei lá, eu sinto isso em mais coisas. Opa, olha, somos todos diferentes. Cada um tem a sua valência. Olha, vai-me avisar que posso usar o gajo. Mas está mesmo aqui em corpo, em espírito? Não é em espírito. Vocês... Ok. Espera aí. Será que isto foi de propósito? Então, bebê, ninguém te faz mal, Zelda. Será que isto foi de propósito? O único character destes 5 que é só um espírito é o único que não está em espírito ao meu lado. Está mesmo aqui uma máquina física. Foi de propósito, não foi? Para a parte deles. Anyway, eu tenho que arranjar a maneira de chegar aos depths, não é? E a minha questão é: há algum sítio aqui no back 3 para chegar lá? Ou é por outro sítio qualquer? This looks like a fucking whatever. Isto é demasiado alto.
Eu podia ir por uma torre ver. Aí onde é que está o meu maquinão? A minha maquineta. Maquineta. Só está aqui esta gaja que não preciso dela para nada. Supostamente preciso chegar. Ok, não é preciso, mas eu não sei como é que vai ser. Supostamente é debaixo do castelo. Eu pergunto-me se tem um Kazame aqui. Um Kazumiro aqui. Então, mas espera aí. Então, espera aí. O Oliveira está tipo... My game is fucking... Como é que chama? Dark Cloud. Qual é que é o teu, Bita? Qual é que é o teu jogo preferido? Parece-me que o Casmo, se for a ser... Ah, ok, se for a ser é aqui? Numa destas torres? Já sei qual é que vai ser o jogo. Vai ser o Barbie's Horse Riding da Wii. Uma vez vi gameplay disso e ri. Ias a rir muito, mas não te ris muito, só te ris um bocadinho. Gosto de tantos, em que sentido? Que eu sou completionist. Seres completionist acho que é unrelated. Só estamos a perguntar qual é o que gostas. Só? Estamos? Espera aí, eu é que estou. Fellow completionist buia. A PS3 estragou uma geração de gamers. Vai Wink, vai Wink. Tinky Wink. Dipsy. Uau. Uau. Teletubbies. Teletubbies. Digam olá. Desculpa. Por falarem está estragado. O jogo do Eragon da PS2 só para andar de dragão. Ok. Eu sei que assim de repente é lixado pensar num jogo preferido. Eu sei. Se me perguntassem a mim, eu dizia: epá, olha, durante muito tempo foi este, mas epá, não sei. Sai da frente, pá. Quero ver se tem aqui um casmo. Não tem aqui um casmo. Oh, Link, para de tentar atrapar todas as paredes. Não és o Spider-Man, pá. Foi, Zelda? Ué, o que é que se passa lá fora? Então... Oh. Sai da frente. Então.
Ei, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Aqui. Anda aqui. Sim, anda aqui, bobó. Senta. Aqui. Eu era muito Final Fantasy X e 12. Olha, o 12 para mim é tipo. É um jogo especial. Eu devia ter uma annual playthrough disso, por acaso. Especial assim. Tipo, basta só abrir o jogo e fico contente. Abrir e entrar no jogo. E fico feliz. Então. O 10 eu sinto que é o favorito da maior parte das pessoas. Mas eu não tinha PlayStation 2 quando esse jogo saiu, portanto. Nem foi uma hipótese. Eu sei que entretanto saiu para todas as consolas que existem, até para o frigorífico, não é? Mas. São tantas as consolas em que o jogo está que até nesta está, meu. Nesta que eu estou a jogar. Eu não sei como é que não há uma versão Game Boy. Deve ter mais versões que o Skyrim. Eu duvido que vá haver casmos. Eu devo poder mandar-me aqui, não? Tipo, só mandar. Olha, mandei. Olha, só mandei e deu. Porquê que eu não pensei nisso, Rita? Em literalmente só mandar. Camobatures Ligue de Route. Isto lembra-me que eu quero a roupa, o fato do Zant, que é o mauzão do Twilight Princess. Mas para isso preciso de mais 80 paus. 70 agora. 69. 68. Tens de estar atento ao teu jantar. Janta bem. Não jantes mal. Janta bem. Nha, 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 nha. Ok, fica-me a faltar um coisa. Uma light fruit. Eu não sei como é que chega àquela. Uma vez que parece-me que não tenho. Parece-me que não tenho maneira de chegar aqui sem ser por aqui. Algures aqui tem um casmo. Não quero nada disto. Ok, está aqui um casmo marcado. Onde é que será que vai estar o casmo? Deve estar aqui algures nesta montanha. Acho que vou aqui. Caguei. Extensão de conteúdo. Extensão de conteúdão. Extensão és todo bom. I can traverse lava without taking damage. Está ali a Zelda. É a Zelda, não é? Bitch. Peraí. Mais uma coisa para me distrair, não é? Sempre na distração. Sempre. Estou mais próximo. Ok.
Tenho que apontar para as unhacas. Acho eu que é para as unhacas. Mas também, entre bater no ganão e bater nas unhacas da Zelda, I don't know. Elden Canyon Skyview Tower. Curto como ele está paralisado no tempo enquanto eu estou a ir para o ar. Agora já não está. Ele deixou de estar paralisado quando eu comecei a descer, mas ainda não tinha controle sobre o meu boneco, sobre o meu caractere. Já não. Espera aí. Já não preciso espinar. Lembrem-me para acertar nas unhacas. Acho eu. É a minha teoria. Não fui ao Game Facts ver. Olha, está ali um coisa. Está ali um segredo. Ah, eu já tinha assumido que havia. Posso-me atirar para o segredo daqui a bocado. Hey, what's up? What's up, 00 da? 00 da? Ok, unhaca time. Acho que acertei. Não. Oi. Dragon's Talon? Eu não sei se era Dragon's Talon. Acho que fiz merda. Whatever. Fragmento. Who gives a shit? Who gives a fucking shit? Who gives a... Que horas são? 11h30, ainda estou a tempo. Que eu tenho que procurar aqui, talvez seja debaixo da montanha ou assim. Deixa eu ver. Não parece que vai haver cavernas. Se calhar há. Alguma coisa tem que haver, não é? Yahaha! Olha, está aqui uma caverna. Ei, mas não era o que eu achava que ia ser. Bright Bloom Seed. Ah, tá aqui. Ai, não, isto não é o que eu quero. Hehe. O fio agarrado na mesma. Está a agarrar os meus bros. Não faças mal. Toma. Phantom Ganon.
que é que me fodeu? O que é que me tirou do Flurry Rush? Body damage. Oh, man, tinha que ser mais tarde. Uh-oh. Dark Clump. You know? Agora, aqui alguns gostava de encontrar um casmo. Eu se calhar se andar de barco. Se eu meter aqui e andar de barco, se calhar encontro. Sorry. Mini pedras. Espera aí, eu preciso de pedras preciosas. Amber. Opal. Amber and opal. E que faço aqui um gato roboto? Sai daqui. Claro que me enganei-me. Ui, está a aparecer aqui coisas. Não vai ser nada, pois não. Está aqui. Este é o casmo. Descobre.
RIP jogo. Ui, um molduga. Tá aqui. Yeah! Não é molduga, esse nunca defrontei neste jogo. É melhor comer. É melhor usar a Master Sword. Eu disse Master Sword. Isto é uma Master Sword? Parece um freak. Mas quem mais usa a Gloom Sword? Oh shit. Gamer. Pô, quem é que está a tentar fazê-lo explodir? Ok. Come on. Sempre com as minhas pistolas partidas. Como assim? Ah, estava a ver. Tem alguma heavy... Uau, 0 damage. Caramba, estava à espera de ter que fazer... O que é que anda às explosões? What do you mean? Sword. Master Sword, que se foda. Nha. Badunk? Olha, deu. Running low on energy. Acho que há uma coisa qualquer que eu vou poder passar a fazer. Wait, is this done? No. What the fuck? Hold on. Este parece... Eu acho que este é o último light route. You found every light route. They dispel all the darkness. Dispelling darkness medal. I conquered the darkness, guys.
I won't be killing myself anymore. That's not funny. That's a dark joke. By lighting up every light road, this special item commemorates blessings received. Coitados dos completionists, andarem a limpar o mapa todo. Eu fiz isto porque me apeteceu, não porque sou completionist, porque não sou. I'm kinda dark. Damn. Bruh. Bruh. Dark humor? Estou a pensar no quão dark é o meu humor geralmente. Espera aí, posso-me mandar? Não só posso, como devo. Mas já liguei a... Claro que já, eu recebi a medalha e tudo. Estava-me a perguntar se tinha ligado a medalha. Então, mas o ganão vai estar aqui. Dá a sensação que vai ter toda uma cena aqui. Toda uma área, toda uma secção. Darkness. Esta é a versão Dark. What the fuck? He's a Sonic. This is so gloomy. Wait, I need a robot or whatever. Ah, ainda tenho a pistola? Pistola time. Eu devo ter que aniquilar todos estes. A minha pistola não serve para nada, meu. Meu, sai daí, mano. Espera, eu acho é que tenho que descer mais. I gotta go deeper, man. Como é que se sai? Desmount. Uau, dá mesmo jeito de chegar ao covil do Ganondorf e a Master Sword desligar-se. Ficar sem bateria. Tem que arranjar um powerbank para a Master Sword, meu. Not so fast, Ganondorf. I will use the map. Oh, wait. We gotta wait for a few hours now, Ganondorf. But then, I will totally fuck you up. Shit, enganou um Bin. He'll die in a few hours. Quando ele começar a morrer, a minha Master Sword já carregou a bateria. Okay. Ou então as minhas pistolas também não valem nada, não é? Nem com Flurry Rush. But Jesus. Ok, com o poder da Geruda até deu. Ainda tenho mausões?
Horrible. Minha questão é de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. Tenho maus para aquele lado, portanto deve ser para aquele lado. Eu podia simplesmente cagar neles, não é? Caga a bucha, pá. Caga no gajo, pá, caga no gajo. Eu acho que tinha comida para... Ai, vou morrer. Espera que estou cansado, tem calma. Como é que é, bro? Tudo bem? Ah! Let's go. Foda-se, foi 3 vezes. Oh, já não tem pistola o meu gajo. Em um Rocket Raccoon é que era, meu. Espera aí, eu acho que posso... Rocket? Raccoon? What? Well, I fucked it up. I got raccooned. Espera aí, isto é antes de me mandar? Importa ir para ali? Ok, o caso me vai dar aqui. Eu devo ter que... Yeah. Tudo bem, vamos aceitar. Imagina, mando-me aqui, não é? Mas depois tem que descer mais, não? Parece que estou a ficar cada vez mais longe. Ah, ok. New guys. Ui, um Lionel? Ei, já me está a foder a boca. Ai, Lionel. Eles geralmente são batalhas muito interessantes, mas hoje não. Ah, filho da... Do I have to? Wait a minute. That did nothing? Wait, what is he doing? Oh não, fiquei sem pilha. E se eu lhe dar com um sturdy wooden stick?
That's what she wanted. Bro. Onde é que está o meu parry? É que ele não me vai deixar subir. Fucking Lionel. Also, I wanna use this. Qual é o botão? É o A. Yeah. Não, o truque não é este. Fuck, estou a fazer janeiro. Can I not mount? Ok. Ok. I fucked it up. Ele vira-se para mim. Wait, what's happening? Oh. Ele está a dar target aos outros. That's what makes it weird. Hello? Ok. Oh no. He killed me. Okay. Hi, Lionel. Fucked up the timing. Fucked up the timing again. And again. Fucked it up. Este Lionel tenho mesmo que andar a porrada com ele. A menos que eu arranjo uns rockets. Estou a pensar. Posso fazer isso? Mas também posso ir fazer papa de gloom. Sim, é só tu. Não, eu estou a comer uns... Que esta merda. Roditas. São os... Aqueles anéis de chocolate ou whatever do Mercadona. Onde é que está a Maria? Se não está lixado. Não sei. E agora, ainda está lixado? Não chega. Eu expliquei, mas ela não quis saber.
Vamos ouvir a minha transmissão então. Transmissão, transmitite. Transmissão, transmitite. Transmissão, transmitite. Parece-me normal. Ora bem, o que eu quero fazer é... Eu tenho um teleporte. Está aqui, eu pus aqui um teleporte. Vou aqui só confirmar um item. E depois vou fazer Papa do Gloom. Em inglês diz Gloom Pape. E depois vou voltar onde estava. E é meia-noite. Já é meia-noite, pessoal, já é tarde. Já não é hora do festival Benfica. Isso aqui é a fada, falar com a puta. É a Mija, é o meu nome preferido. Quem é que se chama Mija? That's pretty cool. Onde é que está o meu TikTok of the Wild? Ok, apanhei o item certo. Tenho que ir. Tenho que voltar a encontrar a Zelda para sacar o Light Dragon's Talon 2. Olha, posso pôr este no máximo, o Miner's Top. Isto é neste momento a minha melhor armadura. O meu melhor set. But why though? Mentira, melhor altura para ir ao Marquês. Mija. Thank you. Enhança way. Olha, eu posso coisar o item do Zante. É porque arranjei Frog's Gut. Yeah. E fica no máximo. Compramos 2 garrafas de safari, uma para cada um, não é? Mamocas. Eu adorava adormecer nas mamocas da Mija. Nas mamocas da Mija. Era fixe. What the fuck is this item? How did I get this? Não deem cabo das bancas da Feira do Livro. Isso foi bué da ratup. Yiga Armor. I don't care. Cap of the Hero. Kinda care. Tunic of Twilight. Onde é que estão os... isto que eu não consigo. Este é o do Wind Waker. Está level 2 tudo, menos as trousers que estão level... Uno momento. Está a decorrer no Marquês. Marquis of Ivalice. Ok, that's it. Amanhã Final Fantasy 12 o dia todo. Ai não, tenho que trabalhar, fuck. Tenho que trabalhar em coisas. Gotta do stuff. Don't even know what. I gotta do something. Snow Quill, whatever, pode ser. Só por gosto. Quem corre por gosto não se cansa. Mas tu vais lá comprar um livro? É isso? Vais lá amanhã comprar um livro? Se comprares, compra-me o Harry Potter. Estou a brincar. Não me compres o Harry Potter. Ai. Quantas choque frutos é que eu tenho? Eu podia dar um ninhance a isto. Mas estou a ficar sem dinheiro, dou.
ficar melhor nos próximos dias. É até quando? Hoje que dia é? Sábado. Ia dizer quarta-feira. Uno momento. Esplêndido. Qual é o coisa que eu posso? Ah, são estes. I don't care about these ones. Isso é junho. Oh, ainda tens muito tempo a ir então. That's pretty good. That's pretty good. That's pretty good. Papa do Gloom, tenho que fazer Papa do Gloom. Glum, 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 tenho que fazer Papa do Gloom. Olha, eu às vezes olho para esta foto da Zelda. É de 23 de dezembro de 2021. É super fofinha esta foto. Eu não acredito que a cadela já foi tão fofinha como foi aqui nesta foto. Aí não dá para ver direito. Deixa eu ver, vou meter a luz do telelé. Se eu fizer assim. Se eu conseguisse mostrar direito era incrível, porque ela era incrivelmente fofinha. Oi? Ainda é. Ai. Fogo, ela cresceu tanto. Como é que é, Vark? Acho que vou para uma cama da melanina desta vez.